Quero contar algo para você que me incomoda um pouco, a respeito da inquietude. Sabe, aquele sentimento de terminar o dia sem ter melhorado a vida de alguém? É, não me pergunte se eu resolvi as tarefas, eu cumpri, concluí as tarefas. Mas a pergunta que me vem é justamente essa: hoje eu fui útil para alguém? Aí me remete também àquela música do Ultraje a Rigor, né? A gente somos inútil, inútil, a gente somos inútil, né? Tem uma frase lá da música que fala assim: a gente não sabemos tomar conta da gente. E, e é por isso que eu fico a questionar: hoje eu fui útil a alguém? E talvez, se a resposta for não, nasce um vazio difícil de explicar, que na verdade não é preguiça, não é culpa por não ter trabalhado, mas é o passar da existência sem deixar uma pequena marca de bondade. E aí, quando bate essas dúvidas, né, eu me recorro até aos filósofos e lembro de Aristóteles, né, que ele diz que uma vida feliz não é simplesmente uma vida ocupada, mas uma vida feliz é uma vida virtuosa, é uma vida em que aquilo que somos é colocado a serviço do bem. Isso é uma vida feliz, né? E com todas as nossas capacidades, nós precisamos ter um propósito. E quando não achamos este propósito, bate esse vazio existencial, né? Essa inquietude de querer sair desse padrão que tanto nos assola. E aí, pensando um pouco mais, né, divagando mais sobre essa questão, nós partimos aí para outros filósofos, os estoicos, né? E aí um dos representantes do estoicismo, Marco Aurélio, ele fala, né, que nós somos feitos para cooperar um com os outros. E aí a gente fica, poxa vida, se temos essa capacidade, essa condição de cooperação, por que não fazemos, né? Ou se chegamos no final do dia com esse sentimento de que não fomos tão útil para alguém? E aí eu lembro da abelha, né? A abelha, ela prepara tudo para a colmeia. Ela não questiona o que tem que fazer hoje, o que deixou de fazer. Ela vai lá e faz, produz o mel lá para a colmeia, né? Que é o seu instinto natural de fazer. Ou seja, ela faz aquilo pensando no bem comum da colmeia. E se nós partirmos para esse natural, né, essa natureza, o natural que é para nós, também nós deveríamos contribuir para um bem comum de todos, independente de quem seja, da necessidade de um ou de outro, mas trabalhar para um bem comum. Essa seria uma condição natural do homem, né? Então, é dentro dessa característica. Apesar, né, de que, mesmo fazendo alguma coisa, né, ou tendo essa vontade de fazer alguma coisa, nós não podemos
ter o controle sobre os resultados, né? Se esse bem que imaginamos fazer realmente será um bem para o outro. A gente não tem controle desses resultados. Porém, o que vale é apenas a intenção e o esforço que nós empregamos para poder fazer esse bem para o outro. E quando pensamos em outros filósofos como Viktor Frankl, que é um sobrevivente lá dos campos de concentração nazistas, né? Ele fala que a maior necessidade do homem não é o prazer e nem o sucesso. Prazer e sucesso não são coisas maiorais assim que sejam necessidades para o homem, né? Mas é o sentido, tanto nos grandes feitos que podemos realizar, quanto nos gestos simples de amor que podemos praticar. Isso sim faz sentido, tem um sentido melhor para o homem, né? E na tradição cristã, quando se pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos, né, ele coloca lá amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então amar o próximo. Então percebe-se que o centro da vida não é produzir e amar, né? Não é produzir, é amar, na verdade, né? O serviço é uma consequência do amor, né? Então aquilo que vamos fazer, realizar, traz essa consequência pelo amor, né? E pode ser até um risco sutil acreditar que só temos valor quando conseguimos transformar a vida de alguém todos os dias. Mas não é essa condição, né? Porque na verdade nós caímos aí lá já nas confissões de Santo Agostinho, né? Que nós não fazemos as coisas simplesmente só pelo que tem que fazer, né? Por exemplo, ele cita lá, se eu faço alguma coisa má, é porque eu tenho alguma vantagem em alguma coisa, né? Se eu quero poder, é porque, na verdade, eu desejo segurança, né? E se eu amo alguém, é porque eu penso na eternidade. Então veja que assim há uma correlação nessa questão querer da alma para poder realizar alguma coisa, fazer alguma coisa e trazer essa sensação de que nós fomos útil para alguém. Então, no fundo, quando nós paramos para pensar de que passou mais um dia, não preparei nada para alguém, não deixei a marca em alguém, no fundo é uma vontade existencial que precisa ser preenchida, alcançada, a fim de que eu tenha uma plenitude de eternidade, de existência, além daquilo que nós vivemos no momento. Porque, até para Santo Agostinho, ele traz a questão que o tempo é esse presente, né? E a eternidade é o presencial que se prolonga. Então é esse presente que se contínuo. Não há questão do passado e futuro, né? Que o futuro ainda não chegou e o passado já passou, já não é mais. Então o que resta é o presente. E esse momento, esse tempo, este agora, é o que constrói a nossa questão de eternidade. E para esse tempo, essa linha de tempo, né, que é eterna, que é contínua, depende do meu bem-estar agora, nesse momento, nesse presente. Então, nós vemos que
há dias, né, que eu consigo fazer alguma coisa para alguém, outros nem tanto. E talvez esses dias que parece que eu não fiz nada, não construí nada, seja o dia que Deus trabalhou dentro em mim, preparando um terreno, né, para que eu possa amanhã dar uma resposta mais adequada a alguém que necessita exatamente naquele tempo, naquele momento. Então, talvez seja mais a questão da presença, né, do que propriamente o fazer, a presença de quem cultiva o bem, mesmo quando ninguém perceba. Ninguém está procurando por isso, mas você está mais atento a essas coisas, a essa presença. Porque há dias que plantamos, há dias que colhemos, mas há dias também que só preparamos o solo, revolvemos a terra seca para poder, quando a chuva chegar, amolecer esse solo e aí ao jogar a semente ela possa germinar, né? Então, meus amigos, é essa questão que me coloca a refletir sobre essa inquietude que bate, sou sincero a você, bate em meu coração algumas vezes em pensar que terminei as 24 horas do dia e não consegui deixar uma marca de presença em outras pessoas, em você. E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você chega ao final do seu dia, me conta aqui, você mede o valor do seu dia pelo que você produziu, pelo que você fez, ou pelo amor que conseguiu semear a alguém? Essa é a questão. Talvez a resposta transforme não apenas o seu dia, mas a maneira como enxerga toda a sua vida. Esse é o mais importante da resposta. Não é o sim e nem o não, mas alguma forma que ele possa lhe trazer algum benefício. Então fica aí essa reflexão, já que quem questiona todas essas coisas é a nossa alma. E essa alma ela precisa estar muito mais conectada, porque o que ela quer, como diz Santo Agostinho, é voltar à sua casa, né? A alma deseja isso, fazer o retorno para sua casa. E por isso que ela não quer nem o passado, nem o futuro, mas sim o presente, que é a continuidade, é a eternidade, que para muitos pode ser depois da morte, da passagem desse plano para um outro plano, ou esse presente contínuo, não é? Inclusive a língua portuguesa coloca também um presente contínuo. Ok? Então fica aí. Se você gostou, compartilhe esse vídeo reflexivo, mas de grande importância para a alma, já que quem adoece é a alma. É nesses momentos de intensa conflito, né, em que vivemos a alma, é que muitas vezes, quando não conseguimos refletir e reproduzir, é que aparecem os sintomas, né, as doenças que são oriundas do desejo da alma, que muitas vezes não está na conquista do agora, das coisas desse plano terrestre, mas de um futuro eterno que para muitos talvez seja desconhecido. Namastê a todos. O Deus que há em mim cumprimenta o Deus que há em você. Compartilhe, comente e siga o canal Caminho da Cura. É um prazer sempre falar com você. Namastê.